Olá, queridos, graça e paz, povo lindo e abençoado do Senhor. Olha nós aqui de novo, mais um dia e mais um Vem pro Cenáculo. Glória a Deus, glória a Deus. Não esqueça de pegar o link desse momento nosso do Vem pro Cenáculo. Todos os dias você pode fazer isso, viu? Faz só hoje não, faz todos os dias. Pegue o link do Vem pro Cenáculo, compartilhe nos grupos do WhatsApp que você participa, envie para aquela pessoa que você está evangelizando, que você tem orado por ela, envie para essa pessoa, para que ela possa ser alcançada também por essa palavra que queremos compartilhar no dia de hoje e por todas aquelas que são compartilhadas em todos os dias, em cada um dos momentos do Vem pro Cenáculo. Certeza que é uma palavra abençoadora, uma palavra que pode ser, sabe, assim, o divisor de águas, tanto para nós quanto para essa pessoa que vai receber, que vai assistir, participar desse nosso momento. Que o Senhor continue colocando vidas e mais vidas para você cuidar. E essas vidas, eu e você temos a obrigação de compartilharmos sempre esse link do momento do Vem pro Cenáculo para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis para a glória do nosso Deus. Não se esqueça, é tudo para Ele. É tudo por Ele e nada sobre nós. Glória a Deus, glória a Deus. E você que tem o seu pedido de oração, você já chegou aqui para estarmos juntos nesse momento do Vem pro Cenáculo. Você já veio com o seu pedido de oração. Compartilhe conosco. Nós iremos compartilhar esse seu pedido de oração com um grupo de irmãos que nós temos, homens e mulheres que oram 24 horas nesse grupo. E ali quero colocar a sua casa, a sua vida, o seu pedido de oração. Não se esqueça, compartilhe conosco em nome de Jesus, para a glória dele. Hoje, nesse momento Vem pro Cenáculo, o tema desse nosso assunto de hoje é confiando no propósito de Deus. Ó! O tema é confiando no propósito de Deus. Para nós já entrarmos nesse assunto, Oséias, capítulo de número 14, versículo 9, diz assim: quem é sábio e tem um entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e o bom senso? Quem? Aqueles que se aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho do Senhor, o Yahvé, é verdadeiro, e os justos andem nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Então eu e você temos a responsabilidade e o dever de permanecer na palavra do Senhor, porque confiar no Senhor e confiar no propósito absoluto do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para a nossa casa, nós temos essa obrigação, é confiar no Senhor. E o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, confie nele. Vamos lá. Olha, o primeiro ponto nós iremos compartilhar hoje diz assim: o propósito de Deus nas portas fechadas. Um exemplo sobre isso, vamos lá para o livro de Atos, capítulo de número 16. Vamos ver o que diz lá, vamos ler juntos? Atos, capítulo de número 16, versículo 6, a partir do versículo de número 6, que diz assim: e viajando por toda a região de Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procurando subir até Betínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Tríade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogar-lhe: passa a Macedônia e ajude-nos. Versículo 10. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Olha só, quando ouvir a voz do Senhor, nós temos que obedecê-la, porque isso vai nos conduzir para vivermos o propósito de Deus, não os nossos propósitos. Porque às vezes aqui acontece: puxa vida, estou orando para o Senhor me dar uma determinada situação, para responder aquilo que eu peço, mas puxa,
o Senhor não está respondendo, está demorando a responder. Mas aí nós temos que enxergar em todos os momentos e aspectos da nossa vida o agir de Deus. Quando o Senhor não fala conosco, quando Ele não me, sabe, quando Ele não responde, parece, puxa vida, as portas se fecharam, está tudo difícil, né? E agora, existe um propósito de Deus para tudo. Existe um propósito de Deus muito bem definido para cada momento da nossa vida. O que precisa ser feito por mim e por você é nós entendermos o que o Senhor está fazendo, para não permitir que a ansiedade entre no coração, mas ficarmos numa vida onde depender dele faça total sentido. Qual que é a aplicação que nós podemos trazer para a nossa vida desse texto? Quando uma porta se fecha, pode ser a direção de Deus para algo muito maior. É por isso que nós não podemos nos precipitar em relação a alguma tomada de decisão, mas é colocar nas mãos do Senhor e ir vivendo de maneira digna e honesta, que glorifica o nome dele, para de fato Ele responder. Ele vê além da nossa perspectiva, que a nossa perspectiva, sabe por quê? Porque a minha perspectiva, a sua perspectiva, ela é limitada, mas do Senhor, ela não existe limite, ela transcende, meu Deus. É por isso que precisamos aprender a esperar. E a reflexão é que o consideremos, sabe aquilo que às vezes nós consideramos como fracasso? Pode ser o início de uma nova jornada segundo um propósito divino. Aquilo que parece que Deus não está respondendo, mas quando Ele vem e responde, é algo maior, é algo, sabe, que vem para cumprir um propósito maior, um propósito além, porque foge do nosso propósito que é natural e limitado, para vir agora sobre nós um propósito que é eterno e é infinito, que é o propósito que Deus estabelece. Um segundo ponto para nós prestarmos atenção e dedicarmos a nossa vida de maneira muito clara, o segundo ponto é, e a reação diante das adversidades? Qual tem que ser o nosso posicionamento, a nossa postura diante das adversidades? Aqui nos ensina o seguinte, olha só em Atos, no mesmo capítulo 16 que nós lemos agora há pouco, só vamos lá no versículo 22, coloca um pouquinho para frente aí, versículo 22, olha só o que nos ensina aqui. Que ensinamento maravilhoso, olha só, preste muita atenção. Então, versículo 22, Atos, capítulo 16, versículo 22 até o 24, nós iremos ler. Veja só. Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram-lhe que fossem açoitados com varas. Olha só isso aqui. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Versículo 24. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Qual que é a lição que nós vamos trazer aqui? Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, açoitados e lançando por cárcere. Sim ou não? Foi. Só que tem um detalhe importante. Qual foi, a reação deles? Qual foi o comportamento deles? Foi entrar a raiva, a ira, a cólera? Pode ter tudo isso, pode ter passado no coração, mas o comportamento, a reação em relação à adversidade é o que vai definir a nossa vitória, a nossa conquista. Qual foi? Em vez de reclamarem, eles louvaram e oraram. Atos capítulo 16, o versículo 25, o versículo depois fala sobre isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Você está pronto para ser um abençoador? Você está pronto para ser um homem ou uma mulher abençoador? Aquele que passa nas adversidades, aquele que enfrenta as lutas, que enfrenta as dificuldades sem reclamar ou resmungar ou murmurar, mas aquele que passa todas elas dando, é agradecendo, é louvando o nome do Senhor? Ou você é daquele que reclama? Fala para mim, quem é você? Olha, se diante de você tivesse um espelho, quem seria você? Você fazendo essa autoanálise, mas não pode sabotar. Quem seria você? A aplicação para a nossa vida desse assunto, nós estamos falando desse segundo ponto, é como reagirmos quando estamos presos em situações diversas. O louvor é uma arma poderosa e pode transformar o ambiente e o nosso coração. É por isso que nós precisamos estar ligados e conectados com o Pai. Um terceiro ponto desse assunto, quero compartilhar hoje
ainda com vocês nesse momento nosso Vem pro Cenáculo, é o impacto da confiança no propósito de Deus. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 26, de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 26, nos ensina o seguinte: de repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram o quê? Abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, olha só, desembainhou a sua espada a fim de tirar a sua própria vida, pois concluiria que os presos todos houvessem que escapado. No entanto, versículo 28, no entanto, Paulo gritou: não faças isso, eis que estamos todos aqui. Olha só que lindo. Versículo 29, então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Quando as pessoas olham para nós passando as dificuldades, qual é o comportamento delas? Elas olham para nós e conseguem enxergar, ver Jesus em nós? Então insistiu para que subissem à casa, onde lhes preparou uma mesa farta e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em quem? Em Deus. O louvor gerou um terremoto. As portas da prisão se abriram. O carcereiro e sua família foram salvas. O louvor gerou um terremoto que fez com que as portas da cadeia fossem abertas, fez com que as correntes se soltassem, se romperem, para que todos fossem livres. E com toda essa ação do Senhor, o que aconteceu com eles? A família foi salva. Você está pronto para obedecer o Senhor, ouvir a voz dele em todo o ambiente, confiando nele, confiando no Senhor, uma confiança com um propósito muito bem definido no Deus que é vivo? Sabe, o propósito nós temos que trazer para a nossa vida, o propósito de Deus vai além da nossa compreensão. Então não queira muito desvendar o que está no coração e na cabeça do Senhor, não dá. Mas é preciso, se nós obedecermos, estarmos atentos à sua voz, nós iremos ver os propósitos deles, o desígnio dele, sabe, se completando assim sobre toda a terra. Olha que lindo. E na nossa vida. O sofrimento de Paulo e Silas serviu para a salvação de vidas. Você está pronto para entender que talvez o momento que você esteja vivendo da sua vida é porque Deus quer usar a sua vida para salvar tantas outras pessoas? A aplicação, para nós trazemos uma aplicação prática para nós, nessa reflexão é: a sua fidelidade em meio à prova pode ser um testemunho que alguém precisa para conhecer a Jesus. Sabe, fica firme. Fica firme. Olha só, preste muita atenção. Os caminhos do Senhor são justos e os justos andam nele. Oséias capítulo 14, versículo 9. Os caminhos do Senhor são justos e os justos andam nesse caminho. Nós precisamos permanecer no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Você precisa entregar hoje aos cuidados do Senhor. Você precisa entregar a sua vida, a sua casa aos cuidados do Senhor hoje. Envie para nós o seu pedido de oração, seja por salvação, transformação, sua família, emprego, não importa qual seja o seu motivo de oração, compartilhe conosco, nós estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua família, porque o Deus de paz, Ele quer te alcançar, Ele quer alcançar a sua vida, Ele quer mudar o destino da sua casa, da sua família, e Ele quer te usar para ser um abençoador também de outras vidas. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer amém, você pode falar aleluia, obrigado Jesus, usa a minha vida como o Senhor quiser. Você está pronto para isso? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficando por aqui em mais um Vem pro Cenáculo, mas não esqueça, todos os dias ao meio-dia estaremos juntos nesse momento que tem sido maravilhoso do Vem pro Cenáculo. Fiquem firmes e até a próxima em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau.